Atenção, porque vai começar a aula de Educação Física. Olá pessoal, bem-vindos à terceira unidade. Nesta unidade trabalharemos o conteúdo danças, certo? E nesta aula de Educação Física do sexto ao nono IEJAS, estaremos trabalhando na aula de hoje danças, o seu conteúdo histórico, o desafio e também o AEE, certo? Na aula de hoje teremos os professores Sueverton, eu que os falo, o professor Pedro Leandro e o professor Robson Santos, nesta nossa aula de número 8. Danças, como já foi falado, será o conteúdo da nossa aula. E, dando início ao conteúdo em si, teremos dança à origem. O que é que se fala, o que é que tem na literatura sobre a origem da dança? Bom, pessoal, segundo historiadores, a dança tem registros desde a pré-história com os povos primitivos, onde foi possível notar, através das pinturas rupestres encontradas em cavernas, homens dançando em volta do que aparenta ser fogueiras ou comemorações após uma caça, algum período longo de estiagem. Eles realizavam essas danças em forma de ritual para pedir chuva, certo? E nós podemos ver algum exemplo nesta imagem de número 1, onde vocês podem ver as imagens desenhadas nas paredes de uma caverna, certo? Dando continuidade, nós temos a definição da dança. Como ela pode ser definida? A dança pode ser definida como uma expressão artística, onde o corpo é seu único instrumento, certo? Um exemplo claro disto: se o cantor usa violões ou outros instrumentos, o dançarino usa o seu corpo como seu principal instrumento. Claro que podem ter outros adereços, como roupas, sapatos, maquiagem, certo? Mas o principal instrumento do dançarino vai ser o seu corpo. Na imagem 2 temos uma representação, certo? De alguns dançarinos realizando suas expressões corporais. Evolução da dança, certo? Então a gente vai fazer todo o marco histórico da dança, desde o começo até os dias atuais, certo? Na aula de hoje. Vamos começar pela dança primitiva, que já foi falado um pouquinho na origem, certo? E a dança primitiva são aquelas que podem ser consideradas as danças matrizes, ou seja, as primeiras danças a serem registradas por povos não só primitivos, como também indígenas, que tinham essas características de rituais, certo? Este tipo de dança era praticado em rituais, como já foi citado, festas, por exemplo, casamentos, rituais de passagem para a vida adulta, também era praticado pelos indígenas, certo? E festas também de colheitas ou em preparação para guerras, certo? Então se passavam aquele ritual, onde preparavam os guerreiros para ir para o combate, certo? E na imagem 3 nós temos um exemplo claro de como era esse rito, certo? Danças milenares. Aqui nós já entramos, certo, no começo de grandes civilizações, ou seja, onde a dança ela já passa a ter uma nova característica, com o surgimento das cidades e grandes civilizações antigas, como a civilização egípcia, romana, grega e os impérios chineses e indianos, certo? A dança tinha um caráter sagrado, sendo mais uma forma de orar aos deuses, onde este tipo de dança sobrevive até hoje em países como Índia e Japão, e também na China. Algumas culturas conservam essas danças sagradas, certo? Aos seus deuses milenares. Na imagem 4 temos algumas dançarinas caracterizadas e fazendo essa dança como uma oferenda aos seus deuses. A dança na Europa Ocidental, ou podemos dizer o período de trevas para a dança, certo? Com a expansão do cristianismo na Europa, a igreja
naquela época, a dança perde seu caráter sagrado e passa a ser vista como uma fonte do pecado. Ao contrário de outras artes, a dança não entrava naquela época nas igrejas e se restringia às festas populares e às celebrações nos castelos. Ou seja, a dança só era mais praticada pelos nobres e por populares só se fossem as escondidas, certo? Em circos, por exemplo. Naquela época, era muito forte essa questão religiosa. E então, como a dança utiliza do corpo como principal ferramenta, era visto como um pecado enorme, certo? E não poderia ser praticada. E na imagem 5 nós temos temos um exemplo destas danças que eram praticadas por nobres, que eram danças individuais ou em duplas. A dança no Renascimento, ali por volta do século XVI e século XVII. Ou seja, é quando a dança toma essa retomada, certo? Podemos dizer que é a retomada do seu brilho em meio às demais artes, deixando de ser vista como pecado e passando a recuperar seu espaço artístico. Neste período, a dança ressurge nos teatros e se populariza novamente entre a população com o surgimento da valsa, uma dança tradicional praticada naquelas festas de 15 anos. Acredito que vocês já tenham visto, certo? A valsa. E na imagem 6 temos um casal praticando a valsa. A dança no romantismo, por volta ali do século XIX. No romantismo, a dança já vem se consolidar novamente como um movimento artístico, utilizando-se do balé como a principal forma de expressão artística, se espalhando pela Europa e um pouco mais tarde com a nova reinterpretação no continente americano, certo? E aí surgem os tipos de balé espalhados pelo mundo. A dança moderna. Então já entramos no século XX. A dança moderna, a população já não se contenta mais com aquelas danças clássicas, podemos dizer assim, o balé e a valsa. E com a expansão industrial, a sociedade via a necessidade de criar novos tipos de danças para o entretenimento do povo. Deste modo, novos estilos de dança se erguem entre o povo, como o samba, o forró, entre outras danças espalhadas pelo mundo. Na imagem 8, temos um exemplo do forró, certo? Praticado em duplas e, claro, com várias pessoas no mesmo lugar, podemos dizer que elas sejam coletivas, em grupos, como a própria quadrilha, certo? A dança contemporânea, ou seja, é a dança atual, do século XX, passando para o século XXI. Por que ela pega o século XX e o século XXI? Porque na dança considera-se que a dança contemporânea é toda aquela criada a partir da década de 60, ou seja, do século XX. Continuando as experimentações da dança moderna, os criadores contemporâneos misturaram o teatro, a dança, e acabaram com aquela figura solista e proporcionando uma maior igualdade entre o homem e a mulher no palco. Ou seja, antes, nos outros períodos, se tinha-se um maior destaque do homem como centro na dança. E com o passar do tempo, essa figura foi se igualando, certo? E nos dias atuais, hoje, nós temos, podemos dizer assim, tanto destaque para o homem como para a mulher. E assim surgem as danças contemporâneas, como o hip hop, funk, brega funk, o pop, a eletrônica, entre outras danças que vocês podem estarem até neste momento, né, escutando e aí podendo praticar em casa. E na imagem 9 nós temos um exemplo, certo, de como essa dança pode ser praticada, seja caracterizada ou não caracterizada, certo? E a dança no Brasil.
falar um pouquinho da história da dança, né, no Brasil. Como já era de se esperar, a dança no Brasil traz uma união de 3 culturas diferentes. A europeia, tinha que ter, a africana e a indígena. As primeiras danças por aqui, além das indígenas, foram o machixe, a umbigada e o frevo. A umbigada, essa consistia na aproximação de um casal com maneios do corpo até tocarem levemente o quadril, certo? Já o machixe, também praticada por casais, se abraçavam e davam pequenos saltos. Era parecido como se podemos dizer assim, danças de salão. Já o frevo, uma mistura de passos do machixe, a capoeira e a marcha. Bom, pessoal, chegamos aqui, certo? A esse final, podemos dizer assim, de toda a evolução da dança até os dias atuais. E aqui um pouquinho da história da dança no Brasil. Agora vocês vão ficar com as danças no AE com o professor Pedro, certo? Até mais. A dança é um exercício físico completo e ajuda a manter o corpo e a mente em dia. Nós já sabemos. O que muita gente não sabe é que dançar pode ajudar muitas pessoas com todo tipo de deficiência física ou mental. O que ocorre é que ainda há muito preconceito com pessoas com deficiência. Porém, a verdade é que essas pessoas podem ser muito ativas, principalmente quando estimuladas através de atividades artísticas, como é o caso da dança. Mais do que um exercício, dançar também é uma forma de expressão, algo extremamente útil para as pessoas com deficiência. Nem sempre as pessoas com deficiência conseguem se expressar através da fala. Dessa forma, é através da dança que demonstra suas formas de expressão, das mais simples até as mais complexas, mostrando não só seus talentos, mas também como se sentem em relação ao mundo e à sua própria condição. Além de um nível de superação impressionante, é isso que pode dar origem a algo realmente emocionante. Para além de todos os benefícios que a dança traz para o corpo, como a melhora da resistência física, aumento da flexibilidade e definição do tônus muscular, ela também ajuda a adquirir mais consciência sobre o próprio corpo, algo fundamental para uma pessoa com deficiência. Ao ter mais conhecimento sobre o seu físico, ela pode também desenvolver suas habilidades artísticas. Aprender a dançar ajuda a aprimorar a própria imagem, estimulando uma consciência corporal que leva a um aumento da criatividade e da habilidade em se expressar, o que nem sempre é fácil para uma pessoa com deficiência. Tudo isso pode levar a uma melhor autoafirmação e melhora da autoestima. Por ser, na maioria das vezes, praticada como atividade em grupo, a dança estimula o convívio e comunicação. Estar em contato com outras pessoas sempre ajuda a aprender a lidar com as diferenças e fazer amigos, o que é importante para viver em sociedade. A dança cria uma sensação de bem-estar que traz vários benefícios ao deficiente, principalmente ao permitir e estimular uma maior integração entre pessoas com ou sem deficiência. Ao colocar o corpo em movimento através de uma estruturação mais adequada de exercícios, as pessoas portadoras de deficiência desenvolvem suas habilidades motoras e psíquicas. Ao tratar uma pessoa portadora de deficiência de forma mais humana e igualitária, ela acaba se sentindo parte do grupo, o que faz com que ela tenha uma vida mais plena e feliz. Gerar essas possibilidades de troca e expressão faz da dança uma verdadeira terapia que pode ser praticada por pessoas de todas as idades, independente de suas limitações. Dança para cadeirante oferece vários benefícios como prevenção de rigidez articular, estimulação da musculatura, coordenação e resistência física,
diminuição de contraturas, age na circulação do sangue e artérias, o que favorece a nutrição dos tecidos, melhoria cardiorrespiratória, agilidade no manejo da cadeira de rodas, equilíbrio do tronco, auxilia no aspecto físico e na conscientização corporal, já que aumenta na pessoa a percepção e o contato com o seu próprio corpo. Para cegos e surdos, a dança permite que construam suas próprias ideias de tempo e espaço e de manutenção do equilíbrio através da utilização dos outros sentidos. O indivíduo estabelece seu ritmo próprio de aprendizagem através da experimentação, do contato corporal, do toque, da exploração do espaço e dos sons. Os conhecimentos produzidos nestas experimentações são levados para as atividades diárias. Olá pessoal, tudo bem? Sou o Rebson, professor de Educação Física. Hoje eu trago para vocês um desafio bastante atrativo que se chama roleta eletrônica. Nele iremos precisar de um celular e um espaço amplo, tipo sua sala, quintal, uma garagem de sua casa, o tipo parecido. Bem, a descrição da atividade. O primeiro passo, vocês alunos irão abrir um link que será enviado pelo professor no grupo de WhatsApp de cada turma. O segundo passo, automaticamente quando vocês abrirem esse link, aparecerá uma roleta eletrônica conforme a imagem abaixo. O terceiro passo, vocês alunos irão tocar na tela Spin to Win, aí indicando que significa girar, e a roleta automaticamente ela irá girar e parar numa determinada imagem, como vocês estão vendo aí, ó. No quarto passo, vocês alunos irão repetir a ilustração que a roleta parou, a setinha indicada, e vocês irão contar de 1 até 10 pausadamente. Por exemplo, 1, 2, 3, até chegar no 10. Após concluir, vocês alunos deverão excluir a imagem que foi realizado o exercício, tocando nessa tecla aí, ó, que significa eliminate, que significa eliminar a imagem. E após eliminar, vocês irão tocar nessa tecla resume, que significa retornar ao jogo. O quinto e último passo é onde o desafio se encerra. Após vocês realizarem todos os alongamentos, onde as imagens que tiver na roleta, aí se encerra o desafio. E espero que vocês se divirtam bastante. Uma boa aula e até a próxima. Abraço.